Heloísa Osíris Candal Rocha, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela acompanha o grupo de estudo Pesquisas na Educação Infantil, Infância, 0 a 6 anos, linhas de pesquisa, avaliação das... avaliação educacionais para criança, educação, cultura e cidadania. Também atua como crianças e educação, concepções, pedagógicas de infância, nas políticas e nas práticas científicas e práticas pedagógicas. Ainda compondo essa mesa, contaremos o professor Nelson Figueiredo. Atua no grupo de pesquisa Praxis, que tem como, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Educação Física, que atua nas linhas formação inicial e formação continuada na educação básica. As linhas que atuam: educação física para a educação infantil, formação docente e currículo, prática pedagógica em educação física, e é titular dessa universidade. Temos a honra ainda de apresentar a professora Naire Jane Capistrano, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atua no grupo de pesquisa Saberes, Processos de Ensinar e Aprender na Educação Infantil. A linha de pesquisa Prática Pedagógica e Currículo, e é titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer muitíssimo o convite por estar aqui em Vitória, estar nesse seminário, e em especial com os colegas que me acompanham aqui na mesa. Apesar de nós não nos conhecermos pessoalmente, acho que temos vários caminhos cruzados aí na nossa trajetória profissional, e eu sinto muita satisfação em encontrar também um grupo de pesquisa dentro da universidade que busque não só atuar academicamente, mas que tenha esse compromisso, que é o compromisso, felizmente, de muitos que atuam especialmente na área da infância, mas que tem um caráter acadêmico de compromisso com a formação dos professores e com uma contribuição para a educação básica. Eu queria parabenizar mesmo o grupo de pesquisa pela iniciativa e também a universidade por essa busca de uma articulação com a rede pública e com a formação dos professores, que afinal de contas essa é a razão também da nossa existência na academia, e na formação dos professores e na pesquisa. Bom, eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina e atuo já, dizia agora há pouco dos meus colegas, há mais de 20 anos. Nós temos lá um grupo de pesquisa e formação e estudo que era um grupo de pesquisa que trabalhava com a educação de 0 a 6 anos, atualmente chama-se Núcleo de Estudos e Pesquisas da Educação na Pequena Infância, no PEIN. Nós ampliamos de uns anos para cá a denominação para não ficar fechado na faixa etária nem nesse nível do sistema educativo. Então ampliamos um pouco, e essa é um pouco também o próprio nome do núcleo que eu pertenço, é o mote um pouco da minha fala aqui hoje, E eu atuo já há 33 anos, estou fazendo esse ano de trabalho. Eu brinco com os meus colegas que eu nunca mudei de assunto, fui professora de educação infantil e atuei na formação desde então, sempre na educação infantil. E a gente, esse sentido que eu vou dizer para vocês também representa um pouco desse acúmulo, para o bem e para o mal. Quero dizer que quando nós fazemos pesquisa e reflexão crítica dentro do nosso próprio campo e temos uma trajetória assim tão longa,
a crítica também ela é, na verdade, uma autocrítica, né? Porque nós fazemos parte dessa história e dessa autoacumulação. Então, tudo que eu for dizer hoje também representa um pouco dessa crítica e autocrítica de uma produção dentro do próprio campo da pedagogia. Eu sou pedagoga e busquei ao longo da minha formação também na pesquisa, busquei bastante articulação com outras áreas do conhecimento. É quase que como se houvesse uma permanente insatisfação com aquilo que a minha própria área de formação me dissesse, como se não fosse suficiente aquilo que eu aprendi no âmbito estrito da área da educação e da pedagogia para dar respostas à educação das crianças pequenas, né? Eu tinha um permanente sentimento, que talvez eu possa compartilhar com vocês, de que aquilo que a pedagogia produziu na tradição pedagógica, né, estava bastante vinculado a uma tradição da educação escolar, uma preocupação com a educação escolar e da escola elementar. E tudo aquilo que eu aprendia parecia um pouco insuficiente e por vezes até mesmo inadequado, né, para tratar da educação das crianças pequenas. Então eu tive sempre uma permanente busca de diálogo com outras áreas, e vocês sabem que nós, a pedagogia, até mesmo involuntariamente, tivemos uma formação bastante alicerçada na psicologia do desenvolvimento, no âmbito do curso e fora do curso também. As orientações educativas nas quais nós, muitas vezes dentro das instituições, da creche, antes dos anos 80, nas pré-escolas, né, as nossas orientações eram bastante pautadas por uma orientação da psicologia. E isso também se confrontava muito com a realidade, no sentido de que parecia que aquelas prescrições e aquela definição de como eram as crianças, como era o seu desenvolvimento, como é que elas deveriam ser a cada momento da sua idade, né, nas suas diferentes idades, não correspondia muito àquela realidade. Então, toda a discussão que hoje que é o título dessa mesa, inclusive, que nós vimos fazendo em relação a uma pedagogia da infância, nasce daí dessa certa insatisfação, e que não é uma insatisfação individual, particular, né, mas que é de alguém que está bastante mergulhada nessa área e que eu acredito que seja, em alguma medida, uma insatisfação e uma necessidade de ampliação de horizontes daqueles que estão na ação direta, na relação diária com as crianças, e também aqueles que estão trabalhando na outra ponta, qual seja a ponta da pesquisa, da produção do conhecimento sobre essa área. Essa área da educação das crianças pequenas, né? E uma primeira pergunta que nós teríamos que fazer hoje se fala bastante da pedagogia da infância, e eu mesma trabalhei na minha tese de doutorado, que já faz algum tempo, já foi nos anos 90, buscando ver se existe afinal uma pedagogia da infância, né? Qual é a trajetória de consolidação em termos de conhecimento, se existe uma articulação, se existe uma consolidação que possa orientar, né, a nossa ação e a uma compreensão sobre a educação das crianças, né? E ao fazer essa pergunta, nós conseguimos verificar perceber que há uma consolidação, há um entendimento comum em relação a uma construção teórica e orientações pedagógicas para as crianças pequenas antes da escola, mas ainda havia essa consolidação já lá nos anos 90, ainda muito incipiente, né? A maioria das orientações, das teorizações, elas realmente são pautadas em padrões que são padrões que buscam orientar a educação formal no ensino elementar, tomando a criança como mero aluno, né, e orientando a ação para a assimilação de conteúdos. Isso não parece muito pertinente para falar
da educação das crianças pequenas, né? Hoje, mais do que nos anos 90, nós vimos muitas vezes serem retomadas algumas rotas aí ultrapassadas, no sentido de uma ênfase na aceleração do conhecimento das crianças, na importância das crianças terem domínios básicos. Eu chamaria a atenção para que nós, que estamos preocupados com a construção e consolidação de uma pedagogia da infância, tomemos cuidado para não entrar nessas armadilhas, né? Hoje mesmo, no mês passado, esse mês, o Ministério da Educação está com uma comissão pensando a avaliação, né, das crianças da educação infantil, né? E é uma preocupação, né, de que nós possamos cair nessa tentação de esquecer um pouco das crianças e ficar muito preso aos processos de equiparação, de conhecimento, de competitividade, e que isso atinja as crianças pequenas. Eu queria dizer que, ainda que a educação infantil no Brasil seja de curta duração, porque em termos históricos, 50, 60 anos é bastante pouco, né? É um tempo bastante curto, nós não temos escapado de alguma reprodução de uns binômios que deram base aí à construção do conhecimento dentro da pedagogia. O que eu quero dizer, né? Que nós ainda temos na construção de uma pedagogia bastante mais, eu diria, mais uma pedagogia da criança do que uma pedagogia da infância. Qual que é a diferença em relação a isso? Que tudo aquilo que a pedagogia foi produzindo na sua história, ela pensou, né, e tomou como objeto de preocupação uma criança isolada, né, um ser individual e descontextualizado. Então, a pedagogia da criança, os jardins de infância, por exemplo, os teóricos do jardim de infância, né, eles constituíram toda uma proposição de trabalho, uma concepção que tinha como objeto uma criança isolada. E desde aqui, então, eu já faria uma diferenciação. O que é essa busca da pedagogia da infância? A busca de consolidação de uma pedagogia da infância é justamente romper com uma perspectiva de uma pedagogia tradicional, que eu diria conservadora, no sentido de que aqueles que são o nosso objetivo da nossa ação, né, de que eles não são crianças que estão soltas no espaço, que são abstratas e que são universais, ou seja, as crianças não são iguais em todos os tempos, em todos os espaços, né? E mais do que isso, né, além de elas não serem crianças padronizadas, né, as crianças também não são mero objeto da intervenção pedagógica, porque a pedagogia teve na sua tradição, o que ela produziu? Modelos de atuação, né? Modelos, orientações curriculares que se voltaram para uma determinada, eu diria assim, intervenção pedagógica junto a uma criança. E vocês sabem que muitos desses modelos são considerados modelos que podem ser universalizados. Então, a pedagogia aplica, né, tem essa ideia da aplicação de um método, de uma forma de fazer, de uma técnica, de um modelo, e bastante pautado na ideia do ensino-aprendizagem, né? Dando uma ênfase bastante central à questão do desenvolvimento cognitivo, da cognição, ou como preferirem, da aprendizagem do âmbito intelectual, dissociando, então, uma compreensão de que as crianças são, que as crianças têm uma infância, e essa infância é uma infância determinada, num determinado tempo, espaço, né? As crianças de hoje não são as mesmas crianças de 10 anos atrás, né? E também as crianças ocupam espaços que vão determinando a sua forma de viver o seu ser criança. Então, uma primeira diferenciação para nós podermos pensar, eu acho que se é pedagogia ou pedagogia da infância, ou mais ainda, né, pedagogia da educação infantil, a primeira coisa que nós temos que pensar é nessa diferenciação, né, entre esse conceito de criança e conceito de infância, né? Parece importante demarcar que é possível
possível dizer, é claro, que as crianças não são iguais aos adultos, então, no sentido de que as crianças têm pouca idade, e isso lhes confere algumas características distintas dos adultos, né? Mas que essas crianças, ainda que tenham essa conotação de terem em comum pouca idade e um tempo de vida menor do que dos adultos, né? Nem por isso lhes confere uma unidade, elas não vivem esse momento de vida da mesma forma. Mas nós, da pedagogia, insistimos em tratá-las como iguais, né? Isso se reflete muitas vezes no cotidiano, no momento em que eu faço sempre a mesma atividade para todos iguais ao mesmo tempo, né? Ou ainda pelo fato de que eu tenho pré-definido tudo aquilo que as crianças vão viver naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, ou aquilo que eles vão experimentar ou fazer no espaço educativo. Então, quando eu pré-defino, ou quando eu trato todas as crianças como iguais, ou faço as crianças repetirem, todas elas, a mesma coisa, isso tem por trás uma ideia que eu tenho de que as crianças, por um lado, são iguais, por outro lado, que as crianças também são passivas nessa relação. Ou seja, nós temos tradicionalmente ignorado o fato de que as crianças são partícipes de toda e qualquer relação social. Não partícipes no sentido só de uma participação no sentido de intervenção nessa relação com o outro, né? Mas, de fato, eu vou usar aqui um termo correndo um pouco o risco, mas do fato de considerá-las como ativas na relação social. E só que nós, professores, às vezes esquecemos que a relação educativa, a relação pedagógica, né, ela é, antes de tudo, uma relação social, né? É uma relação que eu estabeleço no âmbito de uma sociedade determinada, num tempo determinado. Então, aquelas crianças que estão comigo naquele momento, elas pertencem a diferentes grupos sociais, elas têm um pertencimento, muitas vezes até distinto do pertencimento daqueles que são os responsáveis pela sua educação. Então, eu quero dizer com isso que uma pedagogia da infância busca, na verdade, consolidar uma forma, né, ou uma orientação da ação pedagógica que leve em consideração que toda e qualquer relação pedagógica é uma relação educativa, né, e uma relação social. E, por isso, ela põe em confronto pessoas, sujeitos, né, ou até um termo que eu acho que é um termo ambíguo, mas que é bastante explícito na sua intenção, que é todo e qualquer indivíduo coletivo, né? Porque ele é ambíguo, porque ele tanto afirma que nós somos um, mas nós somos um marcado pela relação com os outros, né? Que todo e qualquer indivíduo coletivo, ele está em relação permanentemente com o outro. E toda e qualquer aprendizagem que nós temos, não só as crianças, mas as crianças também, elas dependem desse confronto com o outro, né? Da forma como o outro vê as coisas, da forma como o outro significa, da forma como, nesse universo que eu estou imerso, é que eu vou apreender, né? Apreender e aprender, né? No sentido de que a minha aprendizagem, a aprendizagem das crianças nunca é individual. Com isso, nós escapamos, né, de uma perspectiva, então, de que educar as crianças seria apenas educar, instruí-las, né, ou transmitir a elas conteúdo, né. Hoje tem sido bastante ressuscitada essa ideia de que o compromisso da educação infantil é um compromisso articulado ao conhecimento, que a educação infantil tem um compromisso com o conhecimento. A educação infantil tem um compromisso com o conhecimento e com a apropriação do conhecimento pelas crianças, mas esse compromisso não pode estar vinculado a uma ideia do conhecimento como mera instrução, né? Porque isso de fato é falso e nos distancia, né, de uma compreensão
de uma pedagogia da infância e nos faz retornar a uma rota ultrapassada, que seria de considerar, de nos pautarmos numa pedagogia da criança, ou seja, que as crianças seriam um mero receptáculo daquela intervenção pedagógica que nós fazemos, e que caberia a elas apenas assimilar, né, normas, assimilar conteúdos, assimilar informações que já estão postas no conjunto social. Não é antigo falar para vocês, acho que não é demais falar, porque eu tenho visto ser reproduzido em muitas orientações ainda, apesar das diretrizes curriculares para a educação infantil, que eu sei que vocês discutiram aqui no seminário, né, ontem, ainda tenho visto em muitos projetos e em muitos trabalhos acadêmicos também, a defesa da transmissão do conteúdo, né, como transmissão de conteúdo como uma forma de socializar o conhecimento universal, né? Isso vem sendo retomado até mesmo dentro de uma perspectiva de crítica, né? E eu tenho muita preocupação com essa ideia, primeiro porque o próprio termo transmissão, né, ele é um termo que ele nos leva a pensar que eu transmito e você assimila, né? Então, ignora que em toda e qualquer relação de transmissão e apropriação, quem recebe essa transmissão, essa emissão de informação, ele é ativo nessa relação, né? E ele, então, ele não somente reproduz aquilo, os sentidos já produzidos, os significados já produzidos, na sociedade, como ele faz uma reapropriação. Então, nós podemos partir aqui de uma afirmação que na relação social, né, nós somos, não só reproduzimos o que já está dado, mas nós reproduzimos e nos reapropriamos, nós produzimos e reproduzimos, né? Não é uma relação de mera apropriação. Se assim fosse, nós não teríamos inovação, né? Se assim fosse, ainda que a pedagogia insista em fazer com que as crianças simplesmente repitam o que já está dado, né, nós teríamos que questionar o que é o conteúdo universal, o que é o conhecimento universal, né? Em certa medida, até eu brinco um pouco, universal de quem? Né? Do universo de quem? Porque nós sabemos que nessa tradição pedagógica também, né, aquilo que é selecionado como núcleo da nossa ação, ou seja, esse conhecimento que é selecionado pela pedagogia para uma socialização, esse é um conhecimento também que foi fragmentado, né? Existe uma certa versão escolar do conhecimento, né? É uma versão escolar que ele toma o conhecimento que a humanidade tem, parcializa, fragmenta em áreas e apresenta para as crianças um fragmento desse fragmento, né? É apenas uma versão escolarizada do conhecimento e que, infelizmente, não toma para si a ideia de que todo e qualquer conhecimento ele se produz no confronto de sentidos, no confronto de significados, né? Então, eu acho que vocês discutiram aqui as diretrizes. Eu entendo que toda e qualquer orientação educativa ou proposta pedagógica, né, ela é sobretudo um diálogo, ainda que ela possa ter um plano de ação, uma intenção de ação, uma previsibilidade, ela é um diálogo no momento em que ela se põe em ação, porque ela põe em confronto aquilo que as crianças conhecem, aquilo que já é conhecido e o que as crianças vão produzir nessa relação entre o que já conhecem e o que é conhecido, né? Elas ainda vão produzir, vão criar, né, um outro sentido nessa relação com o que já é produzido. E aí se coloca para nós, educadores, nessa pedagogia, uma perspectiva, então, de consolidação de uma pedagogia da infância ou da educação infantil. Por que da infância ou da educação infantil? Né? Porque as crianças
não conclui, a infância não acaba, né, na entrada das crianças no ensino fundamental. Né? Ainda mais agora, eu acho, a gente brinca também que o ensino fundamental de 9 anos, a ampliação, serviu para que nós tomássemos com mais seriedade essa questão de que há uma infância também atrás do aluno, né, no ensino fundamental. E que nós não podemos fragmentar a criança pela idade, né? Criança no ensino fundamental também é ainda criança e, portanto, nós temos que, essas mesmas questões que valem para nós pensarmos a educação infantil, valem para nós pensarmos a educação das crianças no ensino fundamental. Então, por isso, eu tenho um otimismo, eu acho que a produção do conhecimento na área da educação infantil, por romper mais com as orientações da escola elementar, elas podem contribuir, hoje tem contribuído inclusive, para pensar uma prática mais articulada no ensino fundamental. Né? A questão que se coloca para nós são várias questões que a pedagogia da infância ainda tem por resolver. E por isso nós temos buscado um diálogo com outros campos disciplinares, como, por exemplo, buscar, se a relação educativa é uma relação, acima de tudo, social, nós precisamos aprender mais com a sociologia, né? E conseguir criar um equilíbrio maior nas influências dessas outras áreas para a constituição desse campo. Precisamos abrir um diálogo com a sociologia, precisamos abrir um diálogo com a antropologia. Por quê? Porque as crianças, né, têm que ser consideradas também não apenas como crianças nesse abstrato, mas nós precisamos entender que nos grupos infantis, nesses grupos infantis com os quais nós trabalhamos, nós não temos crianças sem ter uma definição de gênero, nós temos meninos e meninas, né? Nós não temos crianças que não têm uma definição de raça, de pertencimento de classe social. Nós temos crianças que têm uma inserção, então são meninos ou meninas, pertencem a determinados grupos étnicos, religiosos, raciais. Vou falar assim porque fica bem claro que as crianças não são todas iguais. E isso são essas categorias sociais, essas determinações, elas vão constituir a vida dessas crianças desde muito pequenas. A questão que se coloca para nós é como que eu posso, como professor, né? Então, como que a pedagogia da infância pode orientar a sua ação, considerando essa infância das crianças com as quais nós trabalhamos. E aí eu vejo que nós temos muito que aprender ainda, mas também já temos alguma coisinha aprendida, que é o fato de que nós necessitamos abrir a relação pedagógica para que as crianças possam nos dizer e que nós possamos escutá-las, né? Então, não uma relação pedagógica focada na mera instrução, onde as crianças vão reproduzir o que já está dado, mas abrir no sentido de que toda a ação pedagógica tem que ter um espaço para que as crianças manifestem, expressem, de forma que nós possamos observá-las e conhecê-las, né? Não tem como eu orientar a minha ação se eu não sei quem são essas crianças, do que elas brincam, com quem elas brincam. Quer dizer, a questão da brincadeira na pedagogia da infância é bastante central. Primeiro porque ela é uma atividade central, né, para as crianças pequenas, né, em termos dessa apropriação e da própria relação social. Quer dizer, a brincadeira tem um papel fundamental no desenvolvimento, mas também na própria apropriação da estrutura social, né? Isso se dá numa relação de troca, mas há aí um processo de apropriação. Mas eu só posso saber o que se passa na cabeça das crianças se eu abro na relação pedagógica espaço para escutá-las. Então, a observação daquilo que elas fazem, para além daquilo que eu determino que elas façam, ou seja, da atividade prevista, eu tenho que ter uma atenção em relação sobre o que elas estão brincando, com quem elas brincam, o que elas usam para brincar. Aquilo que elas fazem, para além do que é determinado pelo professor, é uma pista muito importante para que a gente possa reorientar a ação.
Então eu entendo que nós sabemos muito pouco ainda sobre isso, sobre estratégias para conhecer as crianças com as quais nós trabalhamos. E aí eu acho que já há indicações no sentido de uma permanente observação e registro das crianças. Registro não do que ela é capaz ou não é capaz de fazer, mas do que ela faz, sobre o que ela fala, né? O que ela já conhece, tanto do ponto de vista de todas as suas dimensões, né? Do ponto de vista corporal, as suas possibilidades corporais e expressivas. Eu acho que quanto menor as crianças, né, mais a dimensão do corpo se impõe para nós como uma dimensão a ser conhecida, né? Então, considerar que a expressão corporal, o gesto, né, o sorriso, o choro e todas as suas outras manifestações linguísticas, afetivas, emocionais e também culturais, elas são importantes para que a gente possa reorientar a nossa ação cotidianamente, né? Então, a pedagogia da infância, ela busca esse diálogo com outros campos disciplinares, né? Tomando aí como referência essa ideia, então, de que as crianças que as crianças têm uma infância determinada e que essa infância determinada remete para a pedagogia a necessidade de considerar também as crianças como um grupo particular, que não é um grupo que é mero objeto de intervenção da pedagogia, mas que também é capaz de ter que também produz cultura e que também elabora significados para além daqueles que são veiculados pela escola. Ela já me passou aqui, eu pedi para avisar, porque depois que a gente trabalha assim 33 anos, falar em 30 minutos fica um pouco difícil, mas é bom porque a gente vai deixar um espaço para o intervalo, para o debate, né? Ainda antes do intervalo. Eu queria só chamar a atenção, então, antes de concluir e ouvir os colegas, para que a gente possa entrar no debate, essa necessidade da formação, incluir uma perspectiva multi ou interdisciplinar nesse sentido do diálogo com outras disciplinas, né? Então, como eu comecei a minha fala hoje dizendo da minha insatisfação, hoje eu me sinto um pouco mais satisfeita no sentido desse diálogo disciplinar que foi estabelecido com as outras áreas, e parece que está sendo possível consolidar uma resposta melhor para enfrentar a nossa realidade cotidiana com as crianças que têm pertencimentos distintos. Então, acho que é necessário manter esse diálogo para que a gente continue fazendo o exercício de conhecer as crianças, né? A partir do diálogo com a sociologia, com a antropologia, com a filosofia, e também retomar a partir daí, resgatar o diálogo com a própria psicologia de uma forma mais articulada, né? Eu só queria fazer mais um comentário, que eu não sei se vai ser possível na hora do debate, que eu fiquei bastante bem impressionada com a experiência que vocês têm de articulação das áreas aqui na ação direta com as crianças, né? A possibilidade de articular a educação física, a arte e a pedagogia, eu acho que eu não sei se vocês sabem, mas isso não é óbvio e não é comum, né? Não é consensual e nem existe em muitos lugares, em termos de Brasil e mesmo no exterior, uma articulação na ação junto à criança, né? Infelizmente, como a nossa tradição pedagógica ela é de fragmentação, né? Em geral essa atuação ela também se dá de uma forma fragmentada, naquele mesmo sentido, né? Que dizia minha colega, para homenageá-la aqui, a saudosa Débora Saião, ela dizia, né, que infelizmente a pedagogia ela permanece, e a educação física infantil também, né, permanece numa insistência de separar a cabeça do corpo, né? Então o mais comum é que nós vejamos por aí práticas que tem o arte educador, que agora é a hora da expressão,
como dizia o trabalho dela também, já lá nos idos dos anos 80, né? A hora da educação física, a hora da arte e a hora da pedagogia. Né? Então, eu acho que vocês têm um grande avanço nessa perspectiva aqui, né, de vocês em buscar articular essas dimensões humanas, né? Reintegrar, né, as crianças que foram parcializadas por uma parcialização que não é própria do ser humano, né? Que foi uma parcialização herdada da parcialização das ciências e do conhecimento. Então, eu queria destacar isso e dar força para que vocês continuem na busca dessa articulação. Obrigada. Bom dia a todos vocês. Agradecer inicialmente a professora Luísa por essa fala já na abertura dessa nossa mesa, porque é uma fala inspiradora, né? Para nós que temos tentado buscar essa articulação. É muito legal alguém como a professora Luísa, com o conhecimento que tem, com a estrada que tem, e essa temática, está percebendo esse nosso esforço. Eu fico muito feliz de participar dele. Então, eu quero saudar todos vocês, quero saudar aqui as colegas que estão na mesa, o seminário, né, a nossa persistência em fazer o seminário e a nossa disposição de participar, superando as dificuldades que normalmente se impõem. A gente sabe que o seminário é uma oportunidade importante de tempo de reflexão para nós, um tempo de formação que tem nos faltado muito. E é por isso que o seminário se torna um tempo, um momento importante. A gente festeja muito esse encontro, né? Então eu me esforço o que eu posso para dar condições ou incentivar, apoiar que esses acontecimentos ocorram, e fico cada vez mais feliz porque eu percebo que não é uma coisa acadêmica naquele sentido de nos afastar, né? A gente tem que esforço também de aproximar a universidade da escola em geral, da escola básica e dos CMEs, né, da instituição de educação infantil, e tem sido muito bom. Eu preciso aqui reconhecer o esforço que algumas pessoas têm feito junto comigo na concepção e na organização, no encaminhamento desse seminário. Esse seminário não teria saído se Rodrigo, além de diretor de CMEs, não fosse um militante de primeira linha, né? Se o Márcio Colodetti, não, além de ser um diretor de formação no município da Serra, que está fazendo um trabalho muito legal, não fosse um militante de primeira linha, porque é preciso deixar, além do que se faz na Serra, além do que se faz no CME, na Secretaria, e vir para cá e dizer: vamos fazer um seminário, né? Vamos fazer um seminário, vamos trazer o Arnaldo do Mato Grosso, vamos trazer a Heloísa lá de Santa Catarina, vamos trazer a Arnaldo lá de Natal, e vamos ver como é que a gente vai pagar a conta. A gente vai pagar a conta. É muito bacana isso. É muito bacana isso porque o Sérgio, né, está aqui ó, na minha frente, é outro diretor de CME, quer dizer, não tem mais nada a fazer além de ser diretor de CME. Quando sobra tempo ele é pai, ele também, e assim vai. Então, a Alexandra, né, o Marchiori, a Rô, a Gisele, né, enfim, as pessoas que vieram, e a gente já tem vivido isso muito fortemente aqui em Vitória no primeiro seminário de 2007. Né? Quando estão duas faixas aí fora, a faixa primeira, para quem não entendeu, é a faixa do primeiro seminário de 2007. Em 2007 2012, né, esse segundo passou o tempo, mas é um tempo de muitas conquistas. Nós temos muitos mestres, já temos alguns diretores, vamos ter mais. Né? Nós temos um debate, que é esse que a professora Luísa consegue enxergar, essa nossa busca com uma situação tão complexa, né? Articular esses saberes. Nós temos, então, várias conquistas a celebrar, né? Tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista das intervenções. Eu estava vendo, coordenei um dos grupos de estudo. Os relatos são muito bonitos, trabalhos que eu dizia ontem, eu tinha muita dificuldade para aqueles 3 trabalhos que foram apresentados no grupo que eu coordenei e dar um prêmio para alguém. Eu queria dar prêmio para todos, porque a escolarização ela está estabelecida de um modo que é para a gente não fazer. Seria muito normal as pessoas não fazerem.
não só saem para fazer uma prática pedagógica com as crianças, uma prática pedagógica diferente dentro do CNEI, porque a rotina ela é traçada de modo que é para não fazer, para não ter tempo nem de piscar, que é o que a gente ouve muito dentro do CNEI. Não tem tempo para nada, não tem tempo. As crianças são intensas, né? Parece até que a culpa é delas, não, a culpa não é delas, é a dinâmica de trabalho que nós estabelecemos, né? Então, quando a gente vê os projetos, vê as meninas superando, né, as dificuldades, a gente vê que nós estamos caminhando, né? Eu tenho dito para eles, todos nós precisamos ser autores dessa reflexão, precisamos além de fazer, de agir, né, na prática pedagógica, registrar, escrever, precisamos comunicar ao mundo, dar visibilidade a isso, porque eu disse ontem isso, eu sinto que o seminário veio trazendo uma notícia de que há um ensaio de outra perspectiva pedagógica, sabe? Está se coletivizando, está indo devagarzinho, ainda não se pode dizer, está pronto, isso nunca está pronto, mas há já uma busca, incomodação de superar essas dificuldades estruturais que Deus estão colocadas, né? Enfim, eu festejo tudo isso, acho que o seminário nos permite reconhecer um pouco essa condição e agradeço muito aos parceiros aí de primeira hora, em todos os momentos, e vocês três que acolheram o convite para estar aqui com a gente, para dar força para nós. Bom, de onde é que eu falo? Né? Vocês me conhecem, que é Luísa, por acaso, eu já vi falar no Brasil, em Portugal, mas a gente conhece, né? A Nai não, a Nai já tivemos outros momentos mais próximos, a Ornai tivemos um momento mais próximo, estudando e agindo aí para fora. Então, Luísa, é uma satisfação imensa ter tua presença aqui, de ter essa coisa. Agradecer muito isso, por nome, né? Por quê? Porque a gente vai entrando também no universo do debate mais amplo da educação infantil do país. É bom ter alguém como vocês aqui, que quando saírem daqui, quando vocês olharem lá no Espírito Santo, o pessoal está tentando alguma coisa, né? Somos nós. Então, né? As narrativas de viajantes são fantásticas. Então, quem sou eu? Vocês sabem quem eu sou, sabem o lugar que eu falo como professor da universidade, não nasceu professor da universidade. Às vezes as pessoas pensam que eu nasci professor da universidade. Nasci professor da universidade. Eu fui professor de educação básica na Paraíba, fui professor de educação básica depois do Espírito Santo desde 91. Digo sempre isso para não me esquecer, para lembrar as pessoas que não me conhecem, ou para informar que eu fui professor em Barcelona, fui professor lá no Centro da Sé, fui professor por breve tempo lá no bairro Universal, em Recife, né? Fui professor ali em Laranjeiras. Tem colegas que foram professores comigo, da Rafaela que me conhecem há muito tempo. Talvez a pessoa, se Alexandre Parque estivesse aqui, seríamos talvez os que desde 83 nós nos conhecemos, né? Eu conheço a Rafaela desde que chamava ele de gringo. Então nós temos uma longa estrada de intervenção como professores, como militantes. E eu falo desse lugar, que ao me tornar professor da universidade em 94, venho tentando aprender a pesquisar. E aí já tem outros tantos parceiros, ex-alunos, né? E agora cada vez mais companheiros. O Wagner está aqui, voltou, nos fazendo um grande apoio em filmar, fotografar, registrar para esse evento. Eu tenho aqui tantas pessoas que estão vendo o Alexandre, estou vendo a Priscila, estou vendo várias pessoas, o Marcão, enfim, a própria Rô, que passaram pelo nosso centro e agora já são mestres, né? E vejo de outros campos da arte, da pedagogia, também vejo pessoas que põem o serviço e estão aqui na batalha. Então, eu falo do lugar que, enquanto chegou na universidade, chegou já interessado na educação infantil, especialização em ensino na educação infantil. E eu fui tentar administrar disciplina, organizar um grupo de estudo e dizer a gente precisa pensar a contribuição específica da educação física e da educação infantil. E em seguida, tendo contato com a produção da professora Luísa, por exemplo, a sua tese, né? Está naquele livrinho de capa azul lá. Fiquei pensando
talvez possa ampliar a busca é uma contribuição para a pedagogia da educação, sobre essa pedagogia da infância, essa outra que a gente está inventando, né? No sentido, eu acho que tem uma coisa na fala do Sr. Luiz que é central para a gente perceber nessa questão dos saberes, currículos de saberes, da pedagogia da infância e da educação infantil. Ela disse uma coisa muito importante: não tomar a criança como objeto e não ficar reproduzindo conteúdos, instruindo criança. Se você toma como sujeito, você percebe que ela é sujeito de conhecimento. Então a pegada é outra, a visão é outra, a observação é outra, a didática tem que ser outra. Nesse momento, o que mais me interessa é ver se é verdade essa minha hipótese que nós estamos inventando, gerindo e gerando uma outra pedagogia, como eu estou vendo na fala de vocês, os trabalhos de vocês, desde as dissertações até os portfólios, os murais e os posts, os vídeos, né? Se é verdade que isso é sinal de uma pedagogia outra, essa pedagogia, né, com as crianças, nós precisamos reconhecer se está aparecendo uma outra didática, né? E eu acho que é isso que vai fazer a gente perceber mais fortemente, mais concretamente, a mudança que aos poucos nós estamos implementando, que ela vai se intensificar. Nossos sementes precisam mudar. Como estrutura, esses sementes precisam mudar. Eu não sei se isso vai vir, eu acho que não. Isso não vai vir numa reunião do Conselho Nacional Federal da Educação. Não vai vir na próxima LDB, não vai vir nas próximas diretrizes. Vai vir no dia a dia, no nosso trabalho. Então, qual é o objetivo da minha fala? O objetivo da minha fala eu coloquei aqui, desestabilizar mentalidades que estão, ideias que estão nas mentalidades, ideias, você chamou de ultrapassadas, ou de conservadoras, ou de caducas. Eu estou chamando de caducas, então ela não disse isso. Ela disse conservadoras e ultrapassadas. Mas são ideias que nós precisamos rever. Eu quero primeiro fazer uma consideração. Essas ideias elas não estão nas nossas mentes ao acaso. Elas são resultante do processo histórico, cultural, social que a gente tem vivido, dos processos formativos que a gente tem vivido. Só que as crianças entraram agora no cenário para colocar em xeque os nossos processos formativos, os nossos modos de pensar e de agir, de enxergá-las e trabalhar com elas. Se você refizer a sua concepção de criança, se você deixar de pensar que criança é objeto e passar a pensar que criança é sujeito, se você deixar de pensar que criança é imaturo, incompleto, incompetente, e pensar que na sua condição de criança é maduro, é completo e é competente, como nós somos na nossa condição de adulto. Nós não somos completos, as crianças também. Nós não somos competentes, vai dizer que nós não somos competentes. Nós não somos. E vocês não são? As crianças também. Humanamente, né? Humanamente competentes, maduros e completos. Cada um ao seu tempo, cada um na sua condição. Se você pensar assim, você vai ter que pensar o seu modo de conceber as crianças. E você vai ter que rever as suas ideias. Eu vi que nós temos uma série de ideias existentes. Se você não for capaz de rever esse conceito de criança, você não vai pensar essa outra pedagogia, a pedagogia de fazer como. Você não vai correr os riscos. Essa pedagogia é muito arriscada. Essa pedagogia de tratar a criança como sujeito, ela é muito arriscada, porque ela vai nos levar a permitir que as crianças tenham experiência de movimento corporal, que tem sido o meu objeto de estudo, vocês sabem. A escola vem sendo muito feliz, a estrutura da escola é muito feliz, desde Paulo Freire, não podemos esquecer Paulo Freire, né, com a educação que é uma educação bancária, que é uma educação estática, que é uma educação que se faz por interdição da experiência de movimento corporal das crianças.
Se nós olharmos para esse outro ângulo, nós vamos ter que dizer assim, então como é que é essa situação da experiência de momento corporal das crianças? Talvez seja uma das formas de educação física dar uma contribuição, não só para a educação infantil, mas para essa pedagogia de educação infantil, porque nós estamos dizendo que não é possível uma pedagogia interessante para a educação infantil e que as crianças tenham os seus momentos proibidos. Ponto. Agora, o transtorno que isso vai causar é problema nosso. Se a escola vai dar certo, as crianças precisam ficar caladinhas, quietinhas, 4 horas, numa sala, tentando entender apenas conhecimento de uma ideia da alfabetização, a ideia da alfabetização que a gente tem em mente, além do conceito de criança, lá vai outra coisa que você vai ver. O nosso conceito de alfabetização não é nem freiriano. Paulo Freire já disse há muito tempo que a alfabetização é mais ensinar a ler, escrever e contar. É mais que uma operação cognitiva. É a palavra mundo. É muito mais. E nós não podemos pensar na alfabetização que a criança seja obrigada a internalizar símbolos que para ela não fazem o menor sentido. Né? Então, as experiências de movimento corporal devem fazer parte de um processo de alfabetização mais interessante com as crianças e para as crianças. E para nós também. Né? Florestan Fernandes, eu não esqueço, e acho que não se deve esquecer, diz que num livro que quem puder comprar deve comprar e ter, né? E quem tem deve revisitar, é o livro Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica. É um clássico que a gente parece que não serve mais, só porque é lá de 59. Né? Antônio Cândido tem coisas fantásticas, livros de 53, a gente não pode perder essa informação para a nossa boa cultura pedagógica. E assim, o investigador deve dar-se por satisfeito quando consegue orientar suas indagações na direção dos problemas que desafiam a argúcia e a capacidade de análise dos especialistas. O investigador, ele tem a pretensão de desestabilizar certezas, né? Desinstalar, uma palavra boa, a gente está instalando tantos softwares, vamos desinstalar alguns, mas o nosso caso é mais complexo, porque a gente não quer essa instalação ao caso, ela é produto de um processo formativo, né? A gente escreve e adquirir autonomia sobre o nosso processo formativo. Nosso processo formativo não nos é dado de graça, ele é sempre um ato ideológico. E ele precisa ser revisto por nós que agora temos estatura suficiente para carregar as ideias que queremos, porque carregar ideias é perigoso. Vocês sabem, ao longo da vida, muitas pessoas pagaram muito caro com a própria vida por carregar ideias. Então, carregar ideia não é uma coisa à toa. E professores são pessoas fundamentais na sociedade para carregar ideias. Né? Nossa função social é da maior importância, embora a realidade que os outros causam queira fazer parecer que não. Somos fundamentais. E eu diria que ser professor de educação infantil nós estamos aprendendo a ser professor de educação infantil. Nós vamos aprender com as crianças. As crianças nos ensinam a ser pai, mãe e professor. Aliás, na sociologia da infância tem uma corrente que bem diz que as crianças são nossos fatores, são que nos dão emprego, preste atenção. Escola sem criança é nós desempregados. Não é Dilma, nem é o Casagrande, nem é o Pós, nem o próximo prefeito que nos dá emprego. As crianças nos dão emprego. Nós grandes, vou usar a palavra da hora, nossos grandes clientes são as crianças, não são os políticos, não são os outros adultos. Né? Estou brincando com a palavra cliente, criança não é cliente, criança é mais precioso que isso. Mas a gente precisa aprender a ser professor com as crianças. Aí, lá vem Paulo Freire também, precisamos continuar aprendendo. Quer ir lá em Marx, as teses sobre Feuerbach. Né? O educador se educa assim e ele continua educando. Nós escolhemos sermos aprendizes, para sermos minimamente ensinantes. Então, as crianças são grandes professores para nós, numa perspectiva de pedagógica que é essa, né? Que você está nos apresentando. Rodrigo, você está no telefone? Eu tenho uma foto que eu queria colocar. Ela está lá embaixo.
Mais para frente. São quatro mais para frente. Dá uma foto. Vai descer. Observe essas fotos. São fotos que eu tirei no meu trabalho de campo, né, no CNE aqui em Vitória. Olha essas fotos. Essa primeira aqui em cima, né, tem duas em cima e duas embaixo. Então eu estou comentando as crianças estão na cadeira, nas cadeiras de frente ao espelho. Isso foi uma disciplina cometida por esse segundo que está aqui, ó, que por um momento a professora deu uma relaxada, ele pegou a cadeira, puxou para dentro do espelho, subiu e pulou. Os outros olharam, que bacana, puxar a cadeira. A outra foto, o que é que parece? Duas crianças dentro de uma sala, de um grupo, uma escola que funciona, as professoras planejam, organizam a atividade, estavam lá no tapete, em círculo, trabalhando conteúdos. E aí dois saem e começam assim, e lá fora, como é que é a vida lá fora? Outro momento que as professoras vacilaram, eles não vacilam. Vamos fazer uma capoeira aqui, ó, uma brincadeira de capoeira. Né? E outro momento de pátio. Essa menina é engabrada, olha só. Ela olhando, os caras contando o 31, quando ela acabar de contar, ela desce e fala assim, salve eu. Olha só, né? Ele contando e ela pendurada, olhando. Né? Eu fiquei muito feliz de fazer esse trabalho de campo. Eu fiquei um ano dentro da escola, acompanhando, tentando entender como ocorre a experiência de movimento das crianças, o movimento corporal das crianças. Olhando para tudo isso que a Luísa falou assim, está no que escapa ao que a professora prescreve, ao que a professora controla. Aí estão as crianças como sujeitos. E aí eu fiquei muito feliz de ter estado nesse momento. Eu tenho outras tantas fotos que acho maravilhosas. Fiquei muito feliz de estar lá e poder fotografar, de ter tido a capacidade de observar, de enxergar e fotografar. E dizer, esse é o momento que as crianças estão mostrando como são sujeitos dentro do processo, né? Do processo de trabalho todo dia da gente. Então, a gente precisa enxergar isso. Acontece todo dia, o tempo inteiro, no trabalho de vocês. Essas experiências, elas podem ser valorizadas. Eu vi coisa muito simples de criança de 1 ano que adora calçar sapato de adulto. Então vamos fazer uma brincadeira. Vocês agora, em vez de preocupar com brinquedos importados, brinquedos industrializados, leva um monte de sapato, de chinelo de adulto para a sala e tamanco, leva tamanco. As crianças adoram subir em tamanco e andar pequenininhas, de 1 ano. Olha, você não imagina do ponto de vista corporal o que significa isso para elas, o domínio dessa plataforma, desse objeto, essa experiência. Nós precisamos pensar em outra epistemologia para dar fundamento a essa pedagogia. É uma epistemologia da sensorialidade. Nós estamos querendo tudo ser muito racional. As crianças são sensoriais e é por isso que elas são corporais. Entendeu? Nós precisamos observar como que as crianças aprendem. Elas aprendem sensorialmente. Você permite que elas experimentem, elas aprendem a contar, ler e escrever, dominando o que vivem, ou contabilizando as situações vividas, né? Eu acho que essa busca que a gente está fazendo aqui, Luísa, tem sido bastante interessante, porque com a entrada de professores de educação física e artes nos CMEIs em Vitória, e isso está se espalhando na série em outras partes, a gente só não tem mais professores de arte envolvidos na educação infantil, porque, engraçado, tem uma faculdade privada interessada em formar professores de arte. É muito interessante, parece ser todo que tem demanda repreendida. Só a UFES forma, então é pouca gente, né? Mas é evidente, a chegada dos professores de arte é muito valiosa para o trabalho nos CNEs, né? A chegada dos professores de educação física, já é um bando maior, tem umas 12 faculdades aí, é um bando muito maior, também é muito, muito bom. E é muito bom porque nós não queremos expulsar de lá as pessoas do campo da pedagogia, nós queremos partilhar, nós queremos desinstalar ideias existentes nessa intenção. E a gente encontra muita gente na pedagogia já interessada e bastante interessada nessa perspectiva. Então vamos unir nossas
forças, nossas inteligências, nossas disposições, para ver o seguinte: vem cá, a rotina não poderia ser organizada de outra forma? Por que é que a rotina tem que ser mais focada no cuidado e no educar? Por que é que tem que ter criança lanchando e almoçando a manhã inteira? Vai um para o refeitório, vem outro, vai um, vem outro, vai um, vem outro, vai um, vem outro, não é? Entendeu? Por que é que não pode fazer assim? De 7 às 8, nós juntamos todos os professores auxiliares que trabalham com as crianças 0 a 3 e dão lanche em uma parte. Em outra parte da escola, faz com que é de 4 a 6. Junta todos os professores que estão trabalhando com aquele grupo, com aqueles grupos, e dá lanche. Aí nós fazemos de 8 às 10 um tempo para fazer um trabalho focado na educação, quer dizer, planejamos atividades, aí atividades compartilhadas, um pouco daquilo que a educação física pode levar, um pouco daquilo que a arte pode levar, um bocado daquilo que a pedagogia pode levar. Depois, às 10, 10 e pouco, a gente dá comida às crianças, dá banho e manda para casa. Nós estamos abrindo tempo para que haja tempo para poder atuar com as crianças e ver como é que as crianças se saem nesse momento de pátio, de sala. Por que é que tudo tem que ser igual ao ensino fundamental? Eu estou com a Heloísa, no sentido de que é o ensino fundamental de primeira a quarta série, que também é de criança. Na verdade, a escola de ensino fundamental precisa deixar de ser uma escola do trabalho. O sacristão ensina para nós que o ofício de aluno é um ofício de trabalho. As crianças que estão no ensino fundamental, elas precisam ser tratadas como crianças. É ainda agora que as crianças de 6 anos foram para lá. Agora que a gente tem que pegar por aí. Se tem uma coisa interessante das crianças de 6 anos para o ensino fundamental, é que o ensino fundamental tem que mudar. Pelo menos a primeira fase. Porque nós não temos mais por que ficar pensando em escola do trabalho, ainda mais numa sociedade que está ficando cada vez mais rica como a nossa. Que tem trabalho para os adultos trabalham, as crianças têm que ficar na escola. A escola tem que ser boa para as crianças, tem que ser uma escola que não exija delas, que elas abram mão da sua infância, de ser criança. Então os professores, que são os intelectuais, que são os donos dessa praia, não existe, presta atenção, os prefeitos vai passar uma laia agora no país inteiro, graças a Deus, e veio outros. A secretária de Educação, o secretário de Educação, tchau, acabou. Vem outros. Daqui a 2 anos tem eleição, é capaz de trocar, vem outros. Nós não passamos, os professores não passam, por 30 anos, 33. Não passam na vida das crianças, não passam na vida dos seus, aspas, alunos. Isso é que é central. Nós temos o poder de fazer a escola melhor do que está encomendado. Melhor do que está encomendado nos documentos. E os documentos não estão tão ruins assim. Observa que a gente precisa estar informado para desinstalar, para se dar o direito, tudo bem, agora o documento manda. Então, nas diretrizes curriculares de educação infantil, você pegar o artigo 3 e o 4, vou ler. O currículo 3, artigo 3. O currículo de educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças. Isso é uma redação diferente da documentação da educação infantil do Brasil. As crianças, com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Pela primeira vez, o patrimônio cultural vem depois das crianças. Até agora é só o patrimônio cultural que tem que ser transmitido e informado para as crianças, que as crianças são 0. As crianças agora estão sendo tratadas como sujeito, vem no primeiro plano, o patrimônio cultural vem depois. É por isso que para a própria educação física eu tenho questionado que, embora a perspectiva do coletivo de autores da cultura corporal do movimento é muito forte, que propõe que a gente repasse para os alunos o patrimônio cultural da cultura corporal, depois, porque as crianças têm cultura corporal própria, têm patrimônio cultural. As crianças sabem brincar mais que nós, Nós adultecemos, esquecemos que fomos crianças e desaprendemos a brincar. Tanto que
A melhor identidade para o professor de educação física, a gente viu na dissertação da Renata, é quando a criança chama o professor de tiro de brincadeira, porque a secretaria não chama de dinamizadores, e nós saímos daqui com o diploma de professor de educação física. A nossa identidade, para uma criança, é tiro de brincadeira. Como a brincadeira está muito negligenciada na educação infantil, porque o que está acontecendo na educação infantil, atenção, o que está acontecendo na educação infantil é uma rápida transformação da educação infantil numa extensão do ensino fundamental. Nós precisamos combater isso. A educação infantil não é ensino fundamental, é emburrecimento coletivo. Isso depõe da nossa inteligência, a nossa capacidade de ser intelectuais, militantes ativos de uma causa justa. Não podemos, não leve o esporte para a educação infantil, pelo amor de Deus. Isso é muito da mediocridade. Criança não é atleta. Se o professor do ensino fundamental já não é técnico, que fará na educação infantil? Eu vou defender que a educação física seja retirada da educação infantil se alguém for fazer preparação de atleta na educação infantil. Eu já defendi a inclusão, eu defendo contra. Tira, se é para atrapalhar, sai. Sai. Não é possível. Né? Criança tem outras formas de se manifestar. Manifesta com brincadeira. Eu tenho tratado com a ideia de que as experiências de movimento corporal são parte do ofício de criança. O ofício de criança é brincar. Brincar sem movimento é um castigo muito grande, gente. Que desgraça de pedagogia é essa? Que desgraça de didática é essa? A gente não pode se odiar tanto, não pode odiar tanto a infância da gente para reproduzir, às vezes, aquilo que foi feito contra nós e nós não gostamos. Então, nós precisamos de outra concepção pedagógica, de outra didática, para uma reorganização da escola, da estrutura, da rotina. A rotina precisa ser outra, ela pode ser outra, desde que nós queiramos que seja. O Jabes, com seus professores, faz a assembleia para dizer que não é um projeto pedagógico. Diga que o Rafael pode fazer, o Rodrigo, o Sérgio, nós podemos fazer com outra organização da escola. Somos nós que fazemos a instituição acontecer. Isso vai ficar melhor do que o que está nos documentos e do que muitas vezes imagina a própria secretaria, enfim. Né? Então, tem outras ideias, vocês sabem. Eu depois trago com vocês delas para cumprir. Muito obrigado, e a Nai precisa falar também. Bom dia a todos, todas que estão aqui presentes. Né? E aí eu falo desse lugar de onde eu venho, que tem um sotaque diferente, um jeito diferente de falar, né? Desse Brasil enorme. E muito obrigada pelo convite, Nelson. Esse convite, quando eu recebi, foi uma alegria enorme, porque era assim, a oportunidade de continuar com reflexões que nós já temos há algum tempo, né? E continuar e ampliar, trazer as nossas conversas para um outro espaço e um espaço ampliado. E um prazer também estar aqui com a professora Heloísa, que até pouco tempo era a professora Heloísa, que com suas interlocuções contribuiu muito para a minha constituição enquanto professora. E que lugar é esse que fui apresentada como professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que Hordália sabe muito, eu sou do meio. Sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas sou vinculada ao Colégio de Aplicação. Então, eu ouvindo a fala de vocês e pensando na minha responsabilidade, que ora eu estou com as crianças e ora eu estou com os futuros professores e outras vezes com os que já são professores. E quando vocês falavam na articulação, aqui em Vitória, que vocês já conseguem, que isso é divulgado já há um tempo, já vem nesse processo, a gente já tem conhecimento desse belíssimo trabalho que vocês realizam, eu penso também que desde 2003 eu comecei a andar pelo Brasil, principalmente Norte e Nordeste, fazendo um trabalho de formação na Rede Nacional de Formação Continuada e vendo que a realidade é muito diferente. Não é assim que funciona no país. Eu venho de Natal e na cidade onde eu moro, no município, o professor de arte e educação física, esses professores especialistas em arte e educação física que estão na escola,
são os contratados na gestão passada, como você diz, a cada 4 anos, e as práticas vão mudando. E na administração atual, que graças a Deus está acabando, e a gente espera que mude, que tudo passa, né? Tem uma coisa de provisório, que tudo vai passando. Os antigos CMEs têm esses professores, mas tem esses professores para que os outros possam planejar. E não é desse jeito que nós queremos. Não é para ocupar um espaço enquanto os pedagogos, os professores regentes estão lá. Não é desse jeito, dessa forma que nós queremos que esses professores estejam lá. Então eu sou pedagoga, né? Que desde o primeiro dia eu estou aqui, eu sei que é um público que tem professor de arte, tem professor de educação física, tem pedagogo, e eu sou pedagoga. E como professora de educação infantil, de quase 33 anos, não chega não, mas quase, eu chego lá, falta pouco. Então, nesse meu tempo de constituição de professora, que a gente vem se constituindo, e de insatisfação, né, eu fui adentrando pela área da educação física. Então, o meu movimento foi meio que o inverso. Eu lembrava que eu dizia isso na primeira noite aqui. Há professores de educação física que adentram na pedagogia, né? E eu sou pedagoga e adentrei na educação física. E anos depois, por um edital do MEC, eu era professora de criança também de arte, porque eu digo que professora de criança da educação infantil ensina a ler, escrever, a contar, a ouvir história, a dançar, a pular. Ensina no sentido de dar significados, né? Vai dando significados a todas essas coisas que estão no mundo, que fazem parte da cultura. E junto as crianças vão produzindo cultura e vão se apropriando dessa cultura. E a professora Luísa falava há pouco assim de reinventar o mundo, de transgredir, porque elas não só se apropriam, mas é esse adulto junto, desde a hora que chega junto do berço e que o bebê está lá chorando, e que é uma linguagem dele chorar, esse outro chega e diz, acho que você está com fome, né? Acho que você fez cocô, vamos lá ver, e que troca esse bebê. E que depois vai vendo, essa criança vai deixando marcas também. Na hora que morde, na hora que chora, na hora que pede coisas. E que às vezes não é só, quando eu falo em linguagem aqui, eu não estou falando só da linguagem oral, né? Então assim, na hora que pede olhando, pede chorando. E então, nesse momento de partida ampliada, né, eu ficaria mais à vontade, eu trouxe umas transparências, muitos slides, e vou usar tudo isso, de ficar em pé, eu prefiro. Agora eu peço, você me avisa, né, eles também, né? Você pode ficar lá, só quero que você me avise quando estiver perto, aí eu já vou fechando. Acho que nessa fala de hoje é uma retomada do que a gente vem ouvindo nesses 3 dias. Dessa educação infantil, colocando só essa concepção também de espaço de convivência com crianças e convivência com adultos, onde cada uma na sua condição, e aí a condição singular desse professor e dessa criança, nesse espaço coletivo, ela elabora e relabora modos de pensar, sentir, agir, produzir, brincar, desejar e produzir culturas. E aí eu falo que as crianças aprendem na educação infantil. E se ela aprende, alguém ensina. Porque as crianças não aprendem só na instituição de educação infantil, ou na escola, ou a gente não aprende só na universidade. Agora, se é uma instituição educativa, ela tem um papel, né, de sistematizar coisas. Quando eu vim para cá, eu tinha que me organizar, e isso a gente vai relaborando. Agora cedo eu faria diferente, porque ontem à noite eu cheguei e ainda fui mexer a partir da fala do outro. E é esse outro que vai nos constituindo. O meu jeito de dizer aqui é parte dessa história do lugar onde eu estou. Então, só não é o foco
da minha fala, mas que lugar é esse? Porque para eu falar de arte, eu falar de educação física, desses campos de saberes com crianças, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer as crianças. Né? A gente precisa conhecer as crianças que são vulneráveis, precisam de cuidado, que dependem desses adultos. Então, quando se fala em cuidar e educar, e muitas vezes assim, o meu trabalho de doutorado foi na área de formação do professor. Esse discurso já se constitui na fala dos professores. Assim, a função da educação infantil, cuidar e educar. Mas como é que isso se dá na ação pedagógica? Como é que isso se dá no espaço da instituição infantil? Então, é esse processo que nós ainda estamos construindo. Só que eu acho que é aqui o foco, é sujeito de direitos. Isso é uma conquista, a gente pensar essas crianças como sujeito de direitos, e sujeito de direitos que precisa ter acesso às produções e aos objetos da cultura. E aí precisa conhecer de música, de artes visuais, de ginástica, de brincadeira, como produtos e processos da cultura, como cultura. E elas são capazes de aprender, todas elas, desde que sejam dadas condições para que elas possam interagir. Então, assim, nesses slides, né, a concepção de criança como esse sujeito de direito e as condições, como que ela vai interagir, porque se ela precisa ter acesso a isso para se apropriar e reelaborar e depois transgredir, reinventar, ela precisa se aproximar da arte, ela precisa se apropriar dessas linguagens artísticas, das manifestações dessa cultura de movimento. E é esse o nosso papel. Então, as crianças são produtoras de cultura e elas se apropriam e reinventam os contextos naturais e sociais que as cercam através das interações e das linguagens. E aí os movimentos, a oralidade, o desenho e a escrita. A gente diz que a criança imagina, mas ela não imagina a partir do nada. Né? Ela imagina a partir do que é vivido, das histórias que ela ouve, das cenas que ela vê e as experiências que nós propiciamos. E aí nós adultos. Então, já foi falado também aqui, e aí é só o caminho que eu estou percorrendo para chegar na arte e na educação física, que é uma tentativa nesse momento. Então, para cumprir a sua função educativa, as instituições de educação infantil definem propostas curriculares e desenvolvem ações intencionais e sistematizadas em um ambiente de múltiplas relações. E aí eu lembro da fala de um professor na primeira noite aqui, que era um professor de arte, desculpa, não é nome, e que falava do objeto, que quando a criança pegava, vamos dizer, a massa, e ela interagia com aquele objeto. Mas quem oferece aquela massa de modelar? Quem oferece a tinta? Quem oferece o pincel? Quem oferece o lápis? O papel, se ela pode deixar a marca com um graveto na areia, com um carvão, com um urucum. É esse adulto que na escola é o professor que organiza, por isso, ações intencionais e sistematizadas. Porque se ela tem um espaço, essa criança, um espaço vazio, ela não vai deixar de brincar. Né? Mas as brincadeiras podem ser muito mais ricas se elas têm oportunidades diversificadas, situações e espaços diversificados. É nesse sentido de enriquecer esse ambiente e as ações intencionais e sistematizadas. E aí, a concepção do currículo, que a gente já ouviu muito, que não, nosso currículo não é esse que se restringe a que está no papel, mas são essas ações. Né? E patrimônio cultural que a gente ouve tanto. Quando eu entendo que as crianças são sujeitos de direito, elas precisam ter acesso ao patrimônio cultural. E aí o patrimônio linguístico, artístico,
a coisa mais linda, que a gente se emociona muito como professor, tá? E a semana passada, e eu ainda consigo essas coisas todas, depois de anos e anos na educação infantil, né? A semana passada, lá no MEI, que é o Núcleo de Educação da Infância, que é o Colégio de Aplicação lá, então quando eu falar MEI é especial. O ano passado, até o ano passado, eu estava numa turma com crianças com 4 anos. De agosto para cá eu me afastei, porque no MEI nós fazemos um rodízio. Periodicamente nós ocupamos alguns lugares. E agora eu estou na coordenação de pesquisa e extensão. Daqui a pouco eu posso voltar para a minha sala com essas crianças e com essas turmas, como eu já estive na coordenação pedagógica, como eu estive em outro lugar. E a direção disse assim, Nai, vem até aqui, eu estava lá na minha sala. E eu fui. E um pai, um ex-pai da escola, se existe ex-pai, tinha levado o filho, porque naquela semana era a semana do dia do professor, e tinha levado um ex-aluno, né? Ele tinha sido criança lá do NEM, tinha levado para presentear os professores, tocando sax. E aí juntaram, ele perguntou, se telefonou, dizendo que podia, que queria fazer uma homenagem aos professores, que o NEM tinha sido muito importante para a vida dele. E a diretora consentiu e organizamos todas as crianças no parque. E as crianças e as professores. A primeira música que ele tocou no sax foi Carinhoso. Ele tem 12 anos hoje. E ele tocou Carinhoso. E o que eu digo que eu me emocionei, me emocionei duplamente, né? Era de ver Pedro tocando sax, sabe? Coisa mais linda. Né? E de ver as crianças, uma puxando para a outra assim, é carinhoso, né? É aquela música de Pixinguinha. Nós também temos crianças hoje, dos 2 anos aos 8. Nós atendemos crianças de 2 aos 8 anos. E você ouvir, era uma criança com 5 anos. Quer dizer, isso é dar acesso. Não é quer dizer, agora é hora da aula de arte. Não é assim que funciona. Mas ele está ouvindo e dizendo assim, é Pixinguinha. Eu lembro, eu conhecia assim, Michelangelo fez isso. Isso é que a gente aprendia na escola. E quando professora de educação infantil, que essa luta é travada em 2 direções. Nós, professores, também temos que aprender. Então fui eu buscar as coisas da arte de um jeito diferente. Eu sabia que Van Gogh era aquele dos girassóis. Hoje eu sou apaixonada por Van Gogh, louquíssima, e assim, e conhecer a história. Por quê? Porque eu ganhei os girassóis. E a pessoa me presenteou os girassóis enquanto eu estava na sala de aula, que não é sala de aula, né? Uma sala com crianças com 5 anos. E as crianças ficaram maravilhadas. Eu propus, vamos desenhar e vamos pintar os girassóis. E nos outros dias eu levei, nos dias seguintes, eu levei os girassóis de Van Gogh e outras formas que tem o girassol. Vamos cantar girassol de Vinícius, e começamos a fazer. E depois eu fui contar a história de Van Gogh. Eu lembro que uma mãe chegou e disse assim, Gabriela não dormiu à noite, porque você contou que Van Gogh cortou a orelha. Né? Se imagine que hoje eu vou continuar a história. E essa orelha ele pôs numa caixa, contam, e mandou para um ex-amor, quer dizer, um amor frustrado. Né? Mas qual é a criança que fica sem dormir porque o lobo mal come um avô? Né? Isso faz parte, a gente se desestrutura e se estrutura de novo. É isso que nos afeta. E é desse sujeito criança que eu falo, que é cognição. Mas só é cognição porque juntos tem emoção, tem social. Né? Ela é inteira, de verdade é uma criança que é inteira. Nós aqui estamos inteiros. Porque na hora que eu ouvia Nelson, ouvia Heloísa, eu ficava articulando, a gente ia mantendo esse diálogo com as outras leituras que eu já tinha feito. E aí eu vou fazendo uma seleção. Quando vocês ouviam aqui, eu estava aí na plateia, né? Até hoje eu estava aí nesse lugar.
E eu ouvi alguém atrás dizer assim: não é assim que eu penso. Ou então, é desse jeito. É desse jeito que acontece lá onde eu trabalho. E é assim que vai funcionando conosco e com as crianças também. Então, todas as linguagens se colocam como conhecimento e com possibilidade de intervenção pedagógica. Todo esse trabalho, né, é para como fazer essas intervenções, respeitando essa criança, que é sujeito de direito, que é protagonista, que é autor. Então, a educação física como prática social, por isso que ela se transforma, como era antes, a arte também, como é agora, e como vai ser, graças a Deus, que daqui a algum tempo vai ser diferente, e é para isso que a gente está lutando. Uma prática que é pedagógica, constituída de linguagens, que compõe campos de experiência e de saberes, inclusive das crianças que frequentam a educação infantil. Então, não dá para a gente pensar em experiências no vazio. São experiências que elas vão ter ouvindo histórias, cantando. E aí a gente pensar que é cantar não só Ateneu Paulo Galo, né? Mas é de ampliar esse repertório. As crianças já chegam, muitas vezes, dependendo do dia, conhecendo Ateneu Paulo Galo, parabéns para vocês, mas a gente continua fazendo isso. Por que a gente faz isso também? E que é importante que se faça, né? E aí eu começo a dar uma rasgada, né? Porque eu vi como é que a coisa acontece lá. É compartilhando, para isso que eu vim compartilhando esse processo de construção da arte na educação infantil, nessa instituição, o FRM, quando eu estou com os adultos e com as crianças. Então, a arte como processo e produto cultural deve estar acessível a todos. É preciso formar o fruidor de arte e incentivar a participação dos sujeitos em atividades artísticas para que vivenciem a expressividade e a percepção visual, e aí todas as outras, como nós falávamos há pouco, que podem ser ampliadas, como na situação com a música que eu falava agora há pouco. Na perspectiva contemporânea, a arte ela pode ser aprendida e ensinada também na creche, na pré-escola. Esse aprender e ensinar é que é uma perspectiva diferente de aprender e de ensinar. Não é chegar e estar fazendo essa transmissão, mas como eu vou fazer? Né? Como eu vou, se eu entendo que esse sujeito aprende, quando ele se insere em práticas sociais, eu vou ter que pensar quais práticas sociais, como isso vai se dar. Então, algumas tendências podem referenciar o ensino de arte. Nós, no MEI, fizemos a opção pela abordagem triangular, proposta pela Ana Barbosa, entendendo que é preciso que as crianças façam a leitura, né? Apreciem a arte. É preciso que se situe a arte enquanto cultura e façam a relação, desse sujeito que façam a relação da arte com a sua vida. E que tenha a oportunidade de estar criando, vivenciando a arte. Por favor. Então, nas situações de interação com as linguagens artísticas, as crianças têm como matriz o envolvimento corporal no sua primogênita. Essa aprendizagem, ela se dá corporalmente. É esse sujeito que está aí, que pensa com o corpo que tem, que fala com o corpo que tem, que percebe com o corpo que ele é. Eu estou aqui, só foi possível porque eu estou aqui com o corpo inteiro. É esse corpo que me faz instante agora aqui em Vitória. Então, a criança, ela significa o já existente e vai atribuindo novos sentidos em um movimento de leitura, criação e expressão. Essa situação aí, com essas crianças, é uma prática que eu não sei se vocês têm aqui. É assim, até a seleção das imagens, ela há uma intencionalidade de quem está aqui, né? Vocês conhecem grude? Você sabe o que é grude? Assim, na tua terra tem grude. Sim, mas de onde vem esse grude daqui? Vem de um outro grude. Existe uma
macaxeira, o aipim, a mandioca, que é o que faz a farinha e que faz a tapioca, né? Essa farinha que faz a tapioca, que é a goma desse produto natural, sim, que sai da mandioca, que é aquele pó, né? Sim, o polvilho, vai para o fogo e faz uma cola, que é o grudo. Era muito usado, nem sei se hoje ainda é, para colar bandeirinha em festa de São João, para fazer pipa e tudo isso. O que é que a gente faz lá com o grude? Faz grude, põe na geladeira para ficar resfriado, né? E põe numa mesa. Geralmente o espaço é uma superfície lisa, né? E se coloca na mesa, faz, aqui está vermelho, tá? Mas era porque era a imagem que eu pus. Mas a gente pode pôr tintas coloridas, os montinhos, e pedir para que as crianças misturem. Elas começam misturando, porque assim, você não vai pedir para que meleque, não vão aceitar, né? Então, vai misturando, e vai passar a sensação dela fria, e não são assim. Como diz Benjamin, não é a primeira vez, né? Tem a história do de novo. Então, não é uma história que a gente conta uma vez, uma música que canta uma vez. O grude também, muitos não vão se melecar a primeira vez, vai depender das experiências anteriores. Se vai à pressa, meleka com areia, depende de cada um, das histórias que tem. Então, vão se melecando e depois a gente pede, passa na mão, passa na barriga, passa. Você vai nomeando as partes do corpo, tá? Nessa melecada toda, e você vai tocando o corpo do outro também. Passa na barriga dele ou dela, né? Então, esse contato, as crianças sobem na mesa, escorregam, essa mesa pode estar no gramado, e depois mistura, termina uma meleca só, e a professora também termina, ou o professor. Nós também temos professores da educação infantil, então termina uma melecada dele. Os pais não chamaram. Vão para casa todos tomados banho. Vão todos limpos. Porque depois é o banho, que é outra atividade que é muito legal, né? E tem outra coisa que as crianças gostam, os professores, os pais, porque vão todos limpos, né? O fazer, que é esse fazer, tá? Ele é pessoal, mas era isso que a gente pensava. Vygotsky diz que o objeto dita algumas coisas. A porta, a criança vai e balança, o portão, a panela, ela vai e bate, né? Tem a experiência que é pessoal e tem ela que é cultivada. Então, as crianças, elas vivenciam coisas a partir do que é oferecido, do que é cultivado, do que é ampliado. E o professor muitas vezes incentiva com um olhar ou com um gesto. Eu digo muito que é assim. Nós conseguimos colocar as crianças para dormir cantando boi da cara preta, né? Porque a entonação ela não está preocupada que ele vem e tem medo, pega a criança que tem medo de careta. Mas é o jeito que você embala, é a entonação que você dá a hora que a diferença que tem. Tem um ponto muscular. Quando, eu não lembro há pouco, você dava uma situação que acontecia em algumas instituições, e eu lembrando que quem é mãe, pai, filha já vivenciou também. Uma que é muito comum, como as crianças percebem no mundo, é quando a gente quer ir para uma festa. A gente se arruma, um cabelo, faz maquiagem, põe uma camisola e vai botar a criança para dormir. E lá do lado, a criança adormece e você levanta. Quando você levanta, ela olha e diz, você vai para onde? Vai ser bom. Ela sempre dorme às 9 da noite, mas naquela noite você não consegue. Porque ela faz uma leitura do seu corpo, que também é texto. A gente leu o outro, quem olhava assim, alguém ontem se surpreendeu porque eu disse que sou vó, né?
Mas eu não sou, porque eu não é assim, eu posso ser vó, posso até ter cara de vó, mas eu sei que eu não tenho cara, aí eu sei. De uma neta criança de 10 anos. Então, eu tenho uma neta com 10 anos, aí as pessoas se surpreendem, porque a gente faz uma leitura a partir do que a gente vê. Esse ano, ela recebeu pela primeira vez na escola, teve uma festa para a avó e para o avô, para os avós. E eu fui convidada, né? Ela toda feliz, eu lá. Quando terminou, ela recebeu um diploma para entregar um certificado de vó. Aí ela chegou e disse, sem graça, porque por melhor intenção que a instituição tenha tido, a imagem da avó era aquela gordinha de óculos com um coque na cabeça. Do outro lado da mesa estava o avô. O avô era mais magrinho, sabe? A avó era gordinha, mas o avô era todo magrinho, de cabecinho branco. Aí ela disse assim, bom, primeiro que tinha que ter 2 mesas, uma para você e outra para o avô, né? Porque são 2 casas. Os 2 não estão mais juntos, então não dava para estar compartilhando a mesa daquele jeito, como a imagem refletia. Ela disse, e nem minha bisavó é assim, gordinha de óculos com coque na cabeça. Quer dizer, nós precisamos mudar ainda. As leituras, aí outra situação, é um único paranaense que estava na cidade, nós conseguimos levar para o lei. E a leitura de imagem, que é uma das coisas, é a leitura de mundo, que você falava há pouco, dessa alfabetização que vai além de ler palavras, né? E que é de atribuir significado, é esse diálogo do leitor com esse objeto. Mas eu só posso estar dialogando com o objeto e quanto mais elementos eu tenho, maior o diálogo. Se nós temos afinidades com a educação infantil, o nosso diálogo vai ser muito mais rico. Se chego para falar de coisas que eu desconheço, eu vou estar numa posição de interação, mas muito mais ali aprendendo, fazendo relações com outras coisas. E atenta para intervir num outro momento. Então, o que nós estamos propondo é situações de experiências para que esse sujeito, criança, tenha mais elementos para manter esse diálogo com essas linguagens. A educação estética, que a gente vai falar da arte, a gente fala da estética, e uma estética que não se limita à arte. Né? É própria, mas não se limita à arte. Diz respeito à formação do apreciador de arte. E o papel do leitor apreciador como produtor de sentidos. Como que ele vai produzir sentidos? A partir das experiências. Então, não é uma coisa ali e aqui. Isso é tem um caminho de mão dupla, é o tempo inteiro. Né? É um diálogo. Então, não está no sujeito, não está no objeto, está nessa interação. Significar, passando, que eu quero mostrar. Tá, volta a ser só esse primeiro. Quando se falava em currículo aqui, há várias formas de se organizar currículo. E nós, no MEI, organizamos o currículo pelo tema de pesquisa. Tá? Para viabilizar uma proposta que articule esses campos de experiências, o contexto sociocultural do grupo e as especificidades da criança. Sem ter uma ordem, primeiro os campos de experiências, não, eu poderia ter visto as especificidades da criança, porque eu preciso. Isso é primordial. Eu preciso conhecer a criança. Como eu faço com as crianças? Eu disse que a gente ensina. Né? Mas como eu ensino as crianças de 1 ano, com 1 ano, é diferente como eu ensino as crianças com 4 e 5. Na hora que eu chego junto do berço ou do colchão onde ela está, e faço o tijolinho, e cubro e descubro, né? Eu estou ensinando a brincar. Eu estou brincando com ela. E aí ela está aprendendo. Alguém falava também aqui nesse espaço, na quarta-feira, sobre, veio essa questão da brincadeira, se ensina a brincadeira. As crianças aprendem com esse outro mais experiente. Muitas vezes outra criança que ensina, mas é um outro que já sabe, que vai inserir. Eu lembro muito que quando eu comecei a trabalhar, me deram uma caixa de material dourado. Né? E eu não sabia o que fazer com aquilo. E eu entreguei para as crianças, e as crianças brincavam cada cubinho daquele, que é uma unidade,
brincava com um tiro de canhão. Tchum! Depois eu fui aprender como usar e nós usávamos também. Então havia momentos que era tiro de canhão e havia momentos que a gente transformava em unidade. Então há temas diferentes, a escolha. Não, vai. E aí eu trago duas experiências que vai depender do meu tempo, né, de como a gente pode fazer. Aqui é um trabalho que foi desenvolvido há pouco, foi desenvolvido esse ano com crianças com 5 anos. E sobre arte, um trabalho que o foco maior é arte, mas não dá para a gente dizer assim, esse trabalho é de arte. Não, a gente vai ter ali várias linguagens, inclusive linguagens artísticas, sabendo que o foco maior é a arte, porque o professor vai ter que buscar coisas para fazer uma seleção e trabalhar com esse livro. Tudo começou com esse livro. Uma criança levou para o grupo esse livro que lhe ganhou de presente dos pais, a arte para crianças. E todas as crianças ficaram envolvidas e a professora lá mostrou o livro, conduziu o grupo, que ela estava. Todos queriam era disputa pelo livro. E fomos ouvir as crianças, assim, que sabiam de arte e o que queriam saber daquilo ali, porque era quais as tintas que eles usam, né? Os artistas só usam para papel, para pintar, como fizeram a Mona Lisa, porque a Mona Lisa estava lá no livro. E como surgiu a arte, o que eles usam para colocar na tinta enquanto pintam. E a partir desse livro, nós achamos interessante, quer dizer, eu não conhecia esse trabalho, mas eu digo nós enquanto instituição, fizeram um estudo sobre arte rupestre, sobre renascimento, sobre surrealismo, né? E aí precisou fazer a pesquisa. Por quê? Porque as crianças, havia essas coisas no livro, o livro tratava disso, e as crianças queriam saber mais. Então era ouvir histórias, era ver vídeo. A turma foi lá, porque no Rio Grande do Norte há sítio arqueológico, na Paraíba também. E as crianças já visitaram na Paraíba, o outro grupo já foi em Apodi, no Rio Grande do Norte. Então, é a criação de símbolo, porque as crianças perceberam que na época em que esse tipo de arte era produzida, os homens não se comunicavam como hoje, não havia fala, não escreviam, não possuíam internet. Os homens criaram para exercer a comunicação entre eles, criaram essa arte rupestre, né? Os desenhos rupestres se viam como símbolos. Então, as crianças puderam ver como aquele trabalho era feito por esse outro e como é que elas podiam reinventar os símbolos também. Então, teve uma atividade com criação de símbolos e foram lá e fazer as suas marcas com carvão, com urucum. Urucum é aquela semente vermelha que faz o coloral, né? E cada que ali é na pedra, tá? Elas estão fazendo marcas na pedra, criando símbolo como os outros faziam. Só que cada símbolo criado por cada criança tem a ver com sua história, como cada um escolhe. A apreciação, porque cada um foi mostrar, então um tinha que, era de mostrar como tinha feito e dizer para o outro, contar para o outro, de respeitar esse trabalho do outro também. E criou-se um texto coletivo sobre essas descobertas. E esse é o texto, e a tal Mona Lisa, porque se Mona Lisa causa em nós, né, ainda tantos desafios, nos coloca tantos desafios, tem tantos enigmas, nós criamos um clima, né, para fazer isso com as crianças também. E fomos pesquisar Leonardo da Vinci, e me chamaram lá, que eu tinha umas fotos no castelo, onde o Leonardo da Vinci tinha meu livro. Então eu só estava assim, isso é legal.
Como é que a gente pode brincar com essa obra Mona Lisa? E as crianças disseram assim, vamos fazer fotografias. Para fazer a fotografia, né, essa criança aqui é uma criança com necessidade educativa especial, está lá na sala, nós temos em todas as salas, em todos os grupos, e a professora ajudando, né, ajudando no primeiro momento, depois ela deu conta também de fotografar. E as meninas, eles combinaram, tá? Isso aqui não foi uma coisa determinada, mas os meninos se vestiam, as meninas se vestiam de Mona Lisa, levando os cílios e tudo, e os meninos fotografavam. E a professora até propôs, vamos inverter, os meninos vão se... Não quiseram, né? Não quiseram se vestir como Mona Lisa, deixaram isso para as meninas. Então lá as fotos. Aí teve um momento de apreciar as fotos. O desafio de conhecer a história da arte exigiu muito estudo, aprofundamento e leitura sobre esse conteúdo. Além disso, muitas dúvidas das crianças em relação a aspectos específicos das obras e da vida dos artistas foram apontadas. Aqui foi um recorte de um trabalho que foi feito, mas tendo como destaque as artes visuais. O que eu estou querendo dizer nesse momento é assim: ensinar artes visuais, ensinar música, ensinar teatro, pensando nessa vivência, nessa experiência que as crianças precisam ter, nessa criação e nessa recriação, não é pensando em formar o artista do futuro, como não é pensando em formar o atleta do futuro. Na hora que eu estou fazendo ginástica, corrida, não estou pensando nisso. Eu estou pensando sim nessa criança de hoje, na formação dessa criança de hoje. Que ela precisa ouvir, vai passando alguém com uma sainha colorida e umas sombrinhas, aquilo ali é frevo, mesmo sem ter música. Eu posso reconhecer pela roupa que está usando. As crianças precisam se apropriar desse repertório, ampliar esse repertório, esse patrimônio, precisam conhecer esse patrimônio cultural, mas a partir da observação e do conhecimento que nós temos da criança, que isso é fundamental. Obrigada.